Olá, meus queridos. Estão bem? Eu peço a Deus que estejam bem, gozando de saúde, de alegrias, gozando de segurança em Deus. Mas num tempo como este, tem uma coisa que fica nos atazanando a ideia, não é? A minha, pelo menos, fica também, e eu tenho que ficar recordando coisas boas para poder enfrentá-la. Se chama ansiedade. Ansiedade. Isso tira o nosso sono, isso tira a nossa fome, ou nos dá muito mais fome. O estado ansioso nos faz comer demais ou comer de menos. No meu caso, eu como demais. A ansiedade tira a nossa paz interior, a ansiedade nos faz, muitas vezes, até duvidar de Deus. Porque eu não estou conseguindo fazer as coisas com as minhas mãos. Parece que nesse momento em que a ansiedade chega, eu tenho que confiar em mim. Eu sei fazer, eu sou bom nisso. Daí acabamos nos frustrando. Ficamos a noite toda buscando soluções, e nos esquecemos de que Cristo disse que devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ou como no Sermão do Monte, não andeis ansiosos de coisa alguma. E também no Salmo diz que a nossa ansiedade não é oculta a Deus. Ele conhece os nossos meios, Ele conhece a nossa fraqueza, Ele conhece onde nós estamos, Ele conhece que estado de ansiedade e emocionalismo nós estamos, e Ele sabe, é o único que pode construir a nossa paz. Diante disto, eu gostaria de ler para os irmãos o texto da palavra do Senhor, que está em Mateus, capítulo 8, logo após o Sermão do Monte. O evangelista Mateus narra a viagem que Jesus fez com os apóstolos, atravessando o mar da Galileia, e lá acaba vindo uma tempestade. Nós temos falado muito sobre tempestades na vida, né? Como encarar as tempestades, mas é sempre bom recordar. Aliás, Pedro escreveu isso na sua segunda carta, que temos que trazer à memória aquilo tudo que nós já aprendemos a respeito de Deus, porque a nossa memória é curta. Então, Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao 27, Jesus acalma uma tempestade. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas águas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Acudiu-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O mar da Galileia, no mapa de Israel, fica lá em cima, bem próximo ao Monte Hermon, de onde toda manhã a geleira derrete e solta sua água. O Mar da Galileia, na verdade, é de água doce, não é um mar salgado, mas por causa da sua extensão, ele é chamado de mar. Quanto maior é o lago, os ventos que vêm acabam produzindo ondas. Então, o Mar da Galileia ele está a 213 metros abaixo do nível do mar. Sim, é como se fosse um imenso buraco, né? Ele está a 213 metros abaixo do nível do mar. Ele tem 21 quilômetros de comprimento e 13 de largura. Então, por isso que o vento bate e às vezes os ventos são fortes e formam ondas, né? E é o mar, então, que eles chamam de mar, de onde tiram todas as cidades ao redor dele, tiram o seu sustento. Sermão do Monte. O Sermão do Monte, o Senhor Jesus começa falando sobre as leis, como encarar as leis, como encarar aquilo que os fariseus falaram a respeito das leis. Os fariseus fizeram algo, a princípio importante, mas depois tornou-se um espinho na carne dos cristãos, que se chama o Talmud. Talmud, a princípio, ele era oral, era uma tradição oral.
Eles ouviam a mensagem, guardavam, decoravam essa mensagem que ouviam e então passavam para frente. Depois houve necessidade de ser escrita, de ser copiado aquilo que eles ouviram, né? Qualquer dia nós falamos sobre o Talmud. Mas seria a interpretação dos fariseus com relação aos mandamentos de Deus. Por isso que Jesus sempre fala assim: ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo. Jesus não estava desfazendo da lei que Deus ditou a Moisés. Ele estava corrigindo a interpretação dos fariseus, dos escribas e dos sacerdotes da época em relação ao que a lei falava. Por isso que ele disse: ouvistes o que foi dito? Poderia estar na nossa Bíblia em português acerca de, ouvistes o que foi dito a respeito do mandamento não matarás? Mas não está. Mas é com relação a isso que ele estava corrigindo. Então ele estava trazendo novamente a lei, o vigor e a interpretação da lei dada pelo próprio autor, que é Deus. Ele estava resgatando. Depois ele fala sobre a oração, nos ensina a orar trancados em casa, no quarto, falando totalmente aberto para com Deus. Depois fala da oração dominical, a oração que todos os cristãos fazem, né? Pai Nosso que está nos céus. Daí ele fala sobre a ansiedade. Ele fala que nós temos que deixar nas mãos de Deus toda a nossa ansiedade. Depois Jesus vai e fala a respeito de como nós devemos tratar os falsos profetas, fala dos dois caminhos, fala dos dois fundamentos e termina o Sermão do Monte no capítulo 7. Aí começa o capítulo 8, ele fala sobre a cura do leproso, a cura do criado do centurião, a cura da sogra de Pedro, muitas outras curas. Jesus coloca à prova os seus apóstolos. Vamos ver se vocês vão aguentar mesmo andar após mim. Ou seja, ele faz um sermão inaugural e quem quiser me seguir, essas são as regras. E aí Jesus pratica essas regras. Todos entram no barco, Jesus deita, né? Diz o texto que ele estava dormindo, e ali então vem uma grande tempestade. E aqueles homens que eram pescadores, ou podemos dizer velhos lobos do mar, aqueles homens que eram pescadores, eles usaram todas as técnicas possíveis, imaginárias, toda a experiência deles para tentar controlar o barco diante daquela tempestade. Mas ao ver o texto, nós vemos que era uma tempestade muito grande, um absurdo de tempestade, né? Era algo que eles nunca tinham enfrentado ainda. Por isso que suas técnicas não tiveram resultado. Isso nos leva a entender que mesmo que nós sejamos pessoas boas, mesmo que nós procuremos sempre a santificação, mesmo que procuremos sempre conhecer a Deus, mesmo que procuremos sempre fazer o bem ao próximo, as tempestades virão. Nós não estamos isentos das tempestades. Nós não estamos isentos das epidemias. Por mais que façamos o recolhimento, o isolamento, por mais que lavemos as nossas mãos com sabão e depois, se não tem sabão, usa o álcool gel, por mais que usemos máscaras, por mais que estejamos afastados dos irmãos, isso não quer dizer que nós não vamos pegar o coronavírus. Não, eu não estou jogando praga em ninguém. Mas isso não quer dizer que as enfermidades não cheguem a nós, que as tempestades não cheguem a nós. Alguns falsos pregadores, né, que falam da prosperidade, falam isso. Não, se você tem fé e é de Jesus, nada de mal vai acontecer a vocês. Um desses líderes, né, que não consegue abrir as mãos mais, né, ele sempre fala assim, ele fez um sermão uma vez, fez um apelo no Maracanã, lá no comecinho dos anos 90, pedindo para que todo mundo jogasse os óculos no gramado do Maracanã. E aí uma repórter chegou e falou: Bispo, por que o senhor não jogou o seu óculos? Ele deu um sorriso e falou: isso depende da fé. Ele tinha acabado de fazer isso, de pedir que as pessoas jogassem os óculos porque estariam curadas, mas ele usava o óculos dele mesmo e disse que era questão de fé. E ele faz milagres.
Não tem como entender isso. Mas nós temos sempre tempestades. Temos problemas que surgem diariamente diante de nós. Isso causa em nós uma confusão mental. Essa confusão mental acaba abatendo o nosso coração, o nosso sentimento. Ficamos espiritualmente abatidos. Ou são inimigos humanos que surgem, ou são problemas internos, vendavais da alma. Mas tudo isso é temporário. Tudo isso é temporário. Mas durante a tempestade, nós ficamos assustados e às vezes até duvidamos da fé. Mas o que nós temos que lembrar é que Cristo está conosco nas tempestades. Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Jesus passou por tudo que nós passamos para ser o perfeito intercessor por nós. É o que diz o escritor aos Hebreus no capítulo 2. Ele passou por todas as nossas tentações, por todos os nossos problemas. Então ele sabe o quanto dói. Para quê? Para poder ser o nosso socorro, para poder ser o nosso guia. Cristo não é só a tábua de salvação, Ele é Senhor das nossas vidas. E temos que entender que no meio das nossas tempestades, Cristo está presente, está lá junto conosco. E quando Ele está junto conosco, temos que recorrer a Ele. Por mais que aparentemente ele esteja longe, o texto fala que ele estava dormindo, por mais que estivesse longe, longe de nós, aparentemente longe, ele estava no barco. Ele estava deitado no barco. Ele continua dentro do nosso coração. As tempestades surgem durante o dia e de noite não conseguimos dormir, mas ele está lá. Ele está lá. Então, o que nós temos que fazer? Nos abrigar nele. Buscar o refúgio nele, conversar com ele. Versículo 26 diz assim: acudiu-lhes então Jesus. E aí ele faz uma pergunta, mas essa pergunta que parece que Jesus deu uma bronca nos apóstolos, né, nos discípulos que estavam no barco, nada mais é um momento em que Jesus acude, ele cuida, ele socorre. Versículo 26, acudiu-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Ele não estava puxando a orelha, ele estava acudindo, ele estava recebendo. Ah, como vocês são fracos. Mas pronto, ele não esperou que os discípulos falassem, mas o Senhor estava dormindo. Não, imediatamente ele falou, vocês têm uma fé tão pequena. Então, por causa disso, levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande calmaria, grande bonança. A ansiedade nos leva, muitas vezes, a naufragar no meio da tempestade. Eu estou falando para vocês, mas eu estou ouvindo, porque eu sou uma pessoa ansiosa e luto contra a ansiedade. Mas temos que sempre lembrar que Cristo está conosco no meio das tempestades, das ventanias, das inundações. Ele continua conosco. Eis que estou convosco todos os dias. E eu rogarei ao Pai, e o Pai enviará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Lancemos sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Existe uma cantora e palestrante americana chamada Joni Eareckson Tada. A Joni, ela, nos anos 70, ela tinha 17 anos, num acampamento de igreja, ela mergulhou, bateu a cabeça numa pedra, tinha um grande lago ali, e ficou tetraplégica. E a Joni, então, depois de todo o tratamento dela, isso está num filme antigo, dá para vocês procurarem no YouTube, Joni, Joni, Joni. E vocês verão uma loira sentada numa cadeira de rodas. Esse é o filme. Ela, depois de recuperar toda a sua
condição de vida, né? Porque ela continua tetraplégica, ela escreveu uma música muito bonita que diz assim: agora achei razão para viver. Joni, ela disse num dos livros também, só procurar Joni, Joni, ela escreveu livros da editora Betânia, se não me falha a memória, em que ela diz assim: se você perder o sono, não conte carneirinhos, converse com o pastor. Não vai ligar de madrugada para mim, hein? Não, pode, não sei se eu vou atender, mas converse com o Supremo Pastor. Não dormita nem dorme aquele que te guarda. O Senhor é quem te guarda. Converse com Ele. Converse. Certa vez, numa igreja em que eu fui pastor, um rapaz foi conversar comigo que ele não conseguia dormir, ele tinha acabado de divorciar, ele não conseguia dormir, ele tinha problemas, e aí eu contei a história da Joni e falei para ele: faz o seguinte, comece a ler a Bíblia, comece a conversar com o Senhor. Isso foi no meio da semana, lá por quinta-feira. Aí, no domingo, a mãe dele veio e falou assim: pastor, eu vi que meu filho estava virando de um lado para o outro, e de repente ele ficou em silêncio. Eu levantei, fui ver, ele estava dormindo com a Bíblia aberta em cima do peito. E daí, quando ele chegou ao trabalho da escola dominical, porque a partir de então ele começou a frequentar a igreja, ele não era de igreja, ele falou assim: pastor, eu comecei a ler Provérbios, foi me dando um sono gostoso, e eu dormi a noite inteira tranquilamente. Está ansioso? Está com insônia? Não conte carneirinhos. Não fique pensando no problema, você não vai conseguir resolver mesmo de madrugada. E mesmo que fosse durante o dia, quem resolve os problemas é Deus, nos dando sabedoria, nos dando discernimento para resolver os problemas da vida. E muitas vezes Ele não quer nem que nós consigamos resolver problemas. Às vezes Ele não quer que nenhum ser humano resolva o problema. Ele não ensinou técnicas de navegação para os velhos lobos do mar dos seus discípulos, não. Ele não quis ensinar os discípulos a resolver aquele problema da tempestade. Ele mesmo foi resolver a tempestade. Acalma. E como consequência disso, os discípulos disseram assim: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Eles não sabiam, mas nós sabemos. Nós conhecemos. Ele se deu a conhecer por nós. Santo Deus, nós rogamos, ó Pai bendito, que o Senhor aceite a nossa adoração. É pequena, é falha, porque somos pequenos e falhos. Mas nós te adoramos, ó Pai, porque nas tempestades da vida o Senhor continua no barco conosco. Nós é que muitas vezes queremos usar a nossa técnica, a nossa experiência mundana, humana, aqui adquiridas, nós tentamos resolver os problemas sem antes conversar contigo. Nós reconhecemos que só teremos forças para enfrentar a tempestade quando recordarmos que o Senhor está dentro de nós. O Senhor, a partir do momento em que soprou sobre os discípulos o Espírito Santo, habita no coração dos teus filhos. Rogamos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a sempre lembrar no meio da tempestade que não devemos contar carneirinhos, mas conversar com o Supremo Pastor, o nosso amado Senhor Jesus. Devemos lembrar que nem sempre Ele quer que nós, humanos, resolvamos os nossos problemas. Às vezes, o Senhor mesmo quer resolver para mostrar para nós o Teu poder, nos fazer lembrar disso. Nós te agradecemos porque nós sabemos quem está no barco. Nós sabemos quem habita em nós. Por Cristo Jesus. Amém. Que todos tenham excelentes dias de vida e quando a ansiedade chegar, lance sobre ele esses problemas e depois converse com o Supremo Pastor Jesus.
Acalma, coração. Acalma.